Porque o céu é escuro à noite. Num universo que talvez se estenda indefinidamente e que contém um número ilimitado de estrelas, porque não vemos a luz que emitem em cada ponto do céu. Quando olhamos para os espaços escuros que separam as estrelas, o que estamos vendo de fato? Harrison, A Escuridão da Noite, um enigma do universo. Página 13. Segundo a Wikipédia, se o universo fosse estático e populado por uma quantidade infinita de estrelas, qualquer linha de visão partindo da Terra coincidiria provavelmente com uma estrela suficientemente luminosa, de forma que o céu seria completamente brilhante. Isso contradiz a observação do céu predominantemente escuro. As opiniões se dividem, e numerosas tentativas de explicação para o paradoxo foram elegantemente elaboradas. Para uma corrente de estudiosos, a escuridão do céu estaria em contradição com a hipótese de um universo infinito e estático. Para outra, a distribuição de estrelas, mesmo sendo elas em número infinito, não precisa necessariamente ser regular. Isso não excluiria a hipótese de um universo ser estático e infinito. Quando, pela primeira vez, tomei contato com o conceito de cone de luz do futuro dos eventos, não dei muita importância, pois parecia uma coisa muito distante. Até que pudesse perceber, num diagrama de Stephen Hawking sobre a hipotética morte do Sol, que esse cone de luz resultaria de uma extrapolação de conceitos. É que, antes de entrar no cone de luz do futuro da morte do Sol, um observador na Terra não teria como saber do evento diretamente. O motivo é que a Terra estaria se deslocando no espaço, por fora do cone citado. Aliás, no referido diagrama, o próprio espaço estava colocado do lado de fora do cone. Isto é, a Terra estaria penetrando o espaço e o tempo, na direção do nosso futuro trágico. Como o futuro ainda não aconteceu e a informação sobre a morte do Sol não estaria acessível diretamente, a existência do próprio cone de luz poderia ser questionada. Para serem superpostas, até formar um cone, as ondas circulares de luz precisariam entrar em movimento. Como o tempo não existe no nosso futuro, ainda que seja por não podermos medi-lo diretamente, não se pode demonstrar, na prática, que haveria movimento no interior do referido cone. Nós avaliamos o tempo que nos separa do Sol pela luz rastreada, ou seja, quando ela já nos teria alcançado. Ao fazermos isso, ainda não sabemos da morte do Sol. De posse da medida da velocidade limitada da luz, tentamos avaliar, indiretamente, o tempo retido no nosso futuro. Concluímos, então, que se as ondas de gravidade se deslocassem no espaço com essa velocidade limitada, elas se demorariam na sua viagem. No caso do nosso Sol, o tempo gasto seria de 8 minutos. Ora, se não temos como saber da morte do Sol diretamente, não se pode provar que a luz teria se deslocado anteriormente no espaço. Essa avaliação do tempo e das distâncias, dentro do cone de luz do futuro dos eventos, é indireta. Para todos os efeitos, alguém poderia sugerir, de forma alternativa, que a luz do Sol sempre teria estado na Terra. O mesmo aconteceria com Beta Andrômeda, pois, em caso da sua morte abrupta, teríamos que esperar por 75 anos para saber do evento. Isto, necessariamente, envolveria o ponto de vista de um observador consciente, que resolvesse analisar os eventos que aconteceriam à sua volta. Todos os eventos massivos, sejam de pequeno porte como os elétrons ou de massa expressiva como as galáxias, possuiriam um cone de luz do futuro.
Esses cones seriam capazes de reter a luz e o tempo mesmo que transitoriamente, gerando incerteza na posição das fontes de luz. Assim, pode-se supor que haveria possibilidade de que o interior desses cones fosse totalmente iluminado. Estando a luz prisioneira naquele local do espaço, porém, não estaríamos errados se disséssemos que o mesmo interior seria totalmente escuro, mesmo na presença da luz. De qualquer forma, uma vez que precisamos esperar por 8 minutos para ter conhecimento da morte do Sol, e isso somente aconteceria quando a Terra entrasse naquele cone de luz futuro, fica evidente que o mecanismo, que impede que vejamos o céu noturno totalmente iluminado, precisaria estar localizado no próprio observador. Isso envolveria a inversão aparente no sentido da seta do tempo. Apesar de apontar sempre para o futuro, depois da inversão a orientação aparente da seta é na direção do passado. Isso, portanto, dependeria do nosso ponto de vista. Um movimento expansionário, que forneceria base para o surgimento do movimento relativo das galáxias no nosso passado, poderia ter a sua origem dentro dos seus cones de luz do futuro. Pense no espaço como tendo o mesmo comportamento de um elástico. A sua expansão ou seu esticamento iria afastar as extremidades do elástico, realizando um trabalho negativo. No entanto, torna-se evidente que o espaço não nos poderia comunicar o evento diretamente, pois haveria retenção simultânea do tempo dentro do cone de luz do futuro do evento. É quando nos vemos obrigados a substituir o espaço pela luz, atuando como seu mensageiro. Quando o espaço se esticasse, o mensageiro nos diria que o tempo deveria se contrair, de forma complementar. Isso resultaria no virtual achatamento do cone, pois, sem o tempo, restariam apenas as duas dimensões do espaço. A profundidade do cone não existiria como dimensão absoluta, pois ela estaria na dependência da mensurabilidade direta do tempo, o que somente aconteceria no nosso passado. A contração do tempo aponta para o nível microscópico da matéria, onde tudo teria início. É ali que a luz seria submetida a um processo de empacotamento, conhecido por quantização. A semelhança desse processo com o conceito de cone de luz do futuro é que ele não demanda tempo mensurável. O que se percebe nas entrelinhas é que a quantização poderia simular a curvatura do espaço a níveis subliminares, e ao mesmo tempo, anular essa curvatura devido à retenção simultânea do tempo. Isso resultaria na fusão entre o espaço e a luz, que iria proteger o observador de ser submetido a um bombardeio luminoso no passado, que resultaria em um céu noturno totalmente iluminado. A descrição do cone de luz do futuro dos eventos prevê que as ondas circulares de luz emitidas pela fonte iriam se superpondo na medida em que o tempo passasse, quando se afastariam do ponto centralizado. No entanto, não se pode medir diretamente o tempo no futuro, pois o futuro ainda não aconteceu. O cone citado resultaria de uma extrapolação do que vemos no nosso passado. De qualquer forma, seja por semelhança ou não, esse cone obedeceria à descrição geométrica de um cone reto. A base desse cone é um círculo perfeito. A quantização iria achatar e fatiar esse cone, momento a momento, acompanhando a contração do tempo. Depois da inversão no sentido da seta do tempo, o observador se vê obrigado a ver o universo na forma de instantâneos isolados, ou quadro a quadro. Ao ser descrito pela luz, o espaço iria sugerir que o seu movimento expansionário, ou o seu esticamento dentro do cone de luz do futuro, seria o resultado de um trabalho negativo. O espaço se esticaria num sentido e contrairia o tempo no sentido contrário.
Como o observador parece ocupar o vértice que uniria os cones do futuro e do passado, pode-se pensar que a quantização da luz iria colocar o observador virtualmente sobre o centro do universo. É bem verdade que isso deveria ocorrer com todas as outras fontes de luz. No entanto, o observador é o único a contar com uma memória tridimensional, suportada pelo tempo. Assim, é o único ser vivo que se conhece, até o momento, que poderia emitir o seu ponto de vista. O resto faria parte da paisagem. A condensação anterior da luz ou a sua quantização, que em tese, teria promovido o virtual achatamento do cone de luz do futuro das galáxias, iria simular ou preservar a própria curvatura contínua do espaço, sem que isso demandasse tempo. Essa proteção oculta, resultante da separação velada entre o espaço e a luz, além de romper o continuum do espaço-tempo, poderia explicar por que o céu noturno é escuro, e não totalmente iluminado. Cada estrela, que vemos brilhando à noite, teria o seu próprio cone de luz particular. Ele ditaria, de forma velada, o tempo retido no nosso futuro, a intensidade do brilho das estrelas no firmamento e as distâncias fictícias, percorridas pela sua luz no espaço. A necessária quantização da luz, que nos entregará o movimento circular como parte de um pacote embalado no nosso futuro, impediria que pudéssemos registrar possíveis variações na densidade das estrelas. No caso do nosso Sol, ele passeia sobre a eclíptica em movimento circular uniforme, com velocidade e aceleração constantes. O seu volume ou a sua densidade não variam ao longo do tempo, pelo menos não de forma registrável. Como o movimento aparente do Sol resultaria da extrapolação do próprio movimento do planeta pelo observador, conclui-se que a luz está enganando os nossos olhos, pois a órbita real da Terra formaria uma elipse ao longo do tempo, e não um círculo. A constatação imediata é que a luz e os nossos olhos nos mostram uma coisa, enquanto a realidade dos eventos seria outra bem diferente. Pode-se dizer que se não fosse pelo movimento circular aparente, que nos mostra o universo na forma de instantâneos isolados do nosso próprio passado, o céu noturno deveria ser totalmente iluminado.